Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Opinião: Vegetti tem sido destaque, mas Vasco precisa melhorar eficiência nas finalizações. A temporada mal começou, ou melhor, são apenas 3 jogos disputados pelo Brasileirão e o torcedor do Vasco já tem uma preocupação: as finalizações do time. A equipe não tem feito partidas ruins e tem criado oportunidades, mas o que preocupa é que não tem convertido no momento em que mais precisa. Justamente quando não conseguiu aproveitar as chances no ataque, não evitou as derrotas para Red Bull Bragantino e Fluminense, por exemplo, e é outro alerta a ser ligado na equipe. O Vasco costuma criar, mas quando tem a chance de converter, acaba tomando decisões precipitadas ou até mesmo falta de sorte. Falta de sorte não sei, mas assim foi contra o Fluminense e Red Bull Bragantino. Bola na trave de Vegetti e gols anulados de fato aconteceram. O jogador é quem mais tem se destacado nas finalizações, com mais chutes no Brasileirão, são 15 em 3 jogos. Ainda assim é o artilheiro do time no Brasileirão. Mesmo com lances de impedimento, bola na trave, Ramon Dias comentou que a equipe pressiona, corre, mas que falta tranquilidade para converter gols. E é o que realmente acontece. Mas o Vasco não pode se dar o luxo de perder as oportunidades já no começo da competição, pois lá na frente pode fazer falta. A equipe é quem mais finalizou nessas 3 primeiras rodadas da competição, sendo 44, com média de 14,7 por jogo, mas possui apenas a 14ª eficiência, como divulgado pelo espião estatístico do GE, mas há dependência pelo alto, sendo 30 jogadas com origem no quesito. Dados mostram que o Vasco cria, cruza, busca as jogadas, mas o aproveitamento nas finalizações não é o mesmo. Ramon Dias precisa passar tranquilidade ao elenco e buscar soluções para a equipe voltar a balançar as redes para confirmar os resultados positivos. Craque Neto sinaliza rebaixamento de gigante brasileiro, sério candidato. O Brasileirão de 2024 já está pegando pego e para Craque Neto, apresentador da Band, o gigante nacional corre o sério risco de ser rebaixado no final da liga mais disputada do mundo. O Vasco da Gama foi derrotado para o Fluminense no Rio de Janeiro e conheceu sua 2ª derrota no Brasileirão, antes do Flu. O gigante da Colina havia perdido para o Bragantino em São Paulo. Para Craque Neto, o Vasco é um sério candidato a cair para a 2ª divisão em 2025, apesar de que o Brasileirão começou há poucas semanas. Lembrando que em 2023, o time da Colina brigou todo o campeonato para não cair. O Fluminense ganhou de 2-1. É a 2ª derrota seguida do Vasco. Eles, Vasco, vão ser um sério candidato ao rebaixamento, infelizmente. É um time que eu gosto muito, disse Craque Neto. O Vasco da Gama e sua grande torcida ficaram na bronca após o jogo contra o Fluminense. Os jogadores do Clube da Colina também não deixaram barato e reclamaram bastante contra a arbitragem. Uma das principais reclamações do clube, torcida e jogadores, foi um lance ainda no primeiro tempo, em qual a bola bate na mão de Manuel do Fluminense dentro da área. O lance foi revisado pelo VAR, mas não houve marcação. Vegetti falou sobre: acredito que foi pênalti. A bola foi na direção do gol e bateu na mão do jogador. Se foi na direção do gol, tem que marcar o pênalti, disse ele. Opinião: Payet, Paulinho, Jair. Ramon Dias terá de encontrar soluções no Vasco devido a desfalques importantes. A temporada mal começou e o Vasco já tem inúmeros problemas. Lesões e mais lesões têm assombrado a equipe de Ramon Dias. Em fevereiro, Paulinho sofreu uma lesão no joelho direito contra o Bangu. 13 dias depois, Jair teve a mesma lesão no clássico contra o Flamengo. Contudo, a diretoria não correu no mercado para suprir a carência. Antes mesmo do Brasileirão começar, Payet foi outro que causou preocupação. O jogador se machucou no começo deste mês durante o treino e ainda não ficou apto, mas corre para que isso aconteça. Contra o Red Bull Bragantino, João Vitor sentiu o joelho e é outro que preocupa o treinador. Ramon Dias saberá se poderá contar com o zagueiro nesta sexta, 19. O detalhe importante e que chama a atenção é que todos são peças importantes e Ramon Dias terá que buscar soluções para não sofrer tanto com os desfalques. Payet deve voltar nos próximos jogos, mas Jair e Paulinho já devem demorar mais. João ainda será avaliado nesta sexta-feira, 19, mas o problema é que o elenco do Vasco não é recheado de jogadores que fazem realmente a diferença. Os desfalques surgem no começo da temporada, é verdade, mas já liga o alerta, já que o time só poderá contratar, se assim quiser, em julho. O treinador terá que buscar opções no banco, como Maicon, Medel na zaga,
Matheus Carvalho no meio, como já vem fazendo, por exemplo, além da nova contratação, Hugo Moura. O Vasco dormiu no ponto e não conseguiu trazer contratações pontuais para onde realmente precisava, como meio-campo e até mesmo um atacante. Agora, Ramon Dias terá que operar milagres para não sofrer tanto com os desfalques importantes até aqui. Ramon Dias é surpreendido e pode ter que se afastar do Vasco após cometer erro. O técnico Ramon Dias cometeu um erro grotesco ontem, 17, e ainda lembra do jogo em que o Vasco venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. A análise do VAR é alvo do treinador. O gringo saiu contestando a arbitragem depois da derrota de 2-1 para o RB Bragantino, alegando pênalti em Cleiton Silva. No entanto, fugiu dos limites que poderiam um dia antes de anúncio importante. Na última partida em casa, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente, iniciou o comandante antes de acrescentar o que pensa. Acho que é bastante complicado porque o futebol é tão dinâmico, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje não sei sobre o árbitro num pênalti em nosso ponta, completou. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, vai analisar a entrevista de Ramon Dias e pode dar punição pesada ao técnico caso seja identificada a intenção dele em menosprezar a árbitra Daiane Muniz, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, destaca o artigo 243-G do CBJD. Especialista no assunto, Fernanda Soares foi escutada pelo Trivela e abriu o jogo sobre o que pode fazer o hermano ser punido exemplarmente em relação ao ocorrido no Nabi Abeid. Para que seja aplicada essa punição, o tribunal precisa chegar à conclusão de que o Ramon Dias quis praticar o ato discriminatório, ou seja, que ele teve a intenção de discriminar, comentou. Campeão brasileiro quer superar o Grêmio e fechar com o atacante Daverson, do Cuiabá. O Grêmio é um dos interessados em Daverson no futebol brasileiro. Principal destaque do Cuiabá em 2024, o jogador acabou sendo barrado na equipe antes de enfrentar o tricolor. Na atual temporada, o ex-jogador do Palmeiras soma 17 jogos disputados, com 8 gols marcados e outras 7 assistências fornecidas aos companheiros. São 15 participações diretas em gols. O motivo do afastamento, segundo o presidente do Cuiabá, são problemas disciplinares. Desta forma, quem pode se aproveitar dessa situação são os rivais brasileiros. O Santos foi o primeiro a demonstrar interesse depois da situação ser exposta. Porém, mais recentemente, o portal Gol também destacou o desejo por parte de outras duas equipes. Uma delas é o Grêmio, de Renato Gaúcho. A contratação, inclusive, teria o aval de Renato. Por outro lado, o valor pedido pelo Cuiabá acabou afastando o time gaúcho. Outro time que pode surgir como destino é o Vasco. Daverson, inclusive, é torcedor do clube carioca e já demonstrou interesse em uma possível transferência. Entretanto, os valores também dificultam. Daverson está com 32 anos de idade e no futebol brasileiro, além de Cuiabá e Palmeiras, soma passagem pelo Mangaratibense, clube o qual defendeu antes de rumar ao futebol europeu. O atleta faz a terceira temporada pelo time do Mato Grosso. Em geral, são 78 partidas jogadas pela equipe, com 31 gols assinalados e outras 9 assistências fornecidas. E você, torcedor? O que acha da situação do atacante Daverson no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.